Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Feche seus olhos só um minuto. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te louvamos pela tua presença neste lugar. Te louvamos, meu Deus, por nos dar, Senhor, o privilégio de podermos entoar louvores ao teu nome. Te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, humildemente, que o Senhor venha, Senhor, abrir os nossos corações e, através do teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que amam a tua palavra e desejam, meu Deus, ser alimentados por ela. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda resistência humana, meu Deus, seja destruída, caia por terra, e que o teu Espírito Santo prevaleça, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia. Quem puder dar um glória a Deus, né? Amém, aleluia, louvado seja Deus. A palavra, irmãos, ela nos fala nesta noite que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. Veja que Jesus, ele vai concluir todo o discurso que ele faz, nos alertando de um grande perigo. Quando nós lemos todo o Sermão do Monte, muitas vezes nós achamos que ele realmente é algo muito difícil para nós. Difícil de cumprir, difícil de viver, difícil de praticar. E lá no final, Jesus, como nós falamos na quarta-feira, ele diz que existem milhões, talvez agora bilhões de pessoas andando por um caminho largo. E uns poucos andando por um caminho estreito. Após falar isso, ele vai dizer que a gente deve ter muito cuidado com os falsos profetas. Porque Jesus, ele vai falar a respeito de uma palavra que nós a julgamos como muito difícil de ser praticada. Então vai aparecer centenas, milhares e talvez milhares de milhares, apresentando às pessoas, às multidões, uma palavra que seja fácil de viver. Então Jesus, ele vai dizer que você deve ter muito cuidado com os falsos profetas, porque eles andam disfarçados. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Talvez muitos cristãos, evangélicos, crentes, vez por outra você sabe de uma história de alguém que deixou de servir a Jesus, que um dia aceitou Jesus, foi batizado e tudo, e agora se deixou enveredar por uma seita diabólica, uma seita que é contrária aos ensinos bíblicos. Vez por outra a gente escuta uma história dessa. Porém, os falsos profetas que Jesus está falando aqui não são esses, que estão lá fora levando um ou outro a se perder. Jesus está falando aqui dos falsos profetas que estão no meio do rebanho, que estão no meio da igreja, que está no meio das pessoas, e que eles se disfarçam também de ovelha. Eles são lobos, mas eles se disfarçam de ovelha, eles colocam uma pele de ovelha, é como se eles tivessem pegado uma ovelha, matado uma ovelha, tirado o couro da ovelha, e tivesse coberto com uma ovelha, e andam ali no meio do rebanho, como se fosse uma ovelha, só que interiormente, por dentro, na real, né? Ou seja, na sua essência, eles são lobos. E a palavra de Deus, ela está de Gênesis a Apocalipse, né? Quem tem estudado ultimamente aí Apocalipse sabe, né, irmãos? De Gênesis a Apocalipse está lá dizendo:
que o falso profeta, ele é o responsável para desviar as pessoas, para enganar as pessoas, para deturpar o pensamento correto das pessoas e fazer com que essas pessoas se percam e vão para o inferno, através do falso ensino de um falso profeta. E aqui, quando a Bíblia está falando de falso profeta, ele não está falando daquele profeta que profetiza, que adivinha o futuro. Não é esse não. É aquele profeta que conduz, né? É o pastor, é o pregador, é o ensinador, é o mestre, é o professor. É aquela pessoa que tem influência sobre o rebanho e leva as pessoas disfarçadamente ao erro. A palavra de Deus, ela lá no início, quando Deus quis ensinar o seu povo a maneira correta de viver e de servir a Deus, ele já advertiu o povo. Na lei de Moisés já tinha uma advertência para com os falsos profetas. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, ele vai dizer que o profeta deveria ser morto. Quando você descobrir no meio do povo um falso profeta, você deve matá-lo. Vocês devem matá-lo. Por quê? Porque, irmãos, se for algum ímpio, se for uma pessoa diabólica, se for uma pessoa de uma seita, se for alguém, as pessoas logo ficam alerta. Mas quando é um falso profeta, o falso profeta fala em nome de quem? Em nome de Deus. Ele diz que foi Deus que falou. Ele diz que ele pega a palavra, distorce a palavra e ensina coisa errada para o povo. Então, Deus, ele advertindo o povo, ele vai dizer lá no 18, 22, ele diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Olha, o que a palavra está dizendo? O falso profeta, ele fala, mas não se cumpre. O profeta verdadeiro, ele profetiza e se cumpre, porque veio da parte de Deus. Então, ele diz aqui que a gente não deve ter medo do falso profeta, e eu creio que todos vocês aqui que já tiveram a experiência de ver um falso profeta em ação, todo mundo tem medo do falso profeta. Aliás, do profeta, né? Que você não sabe se é falso ou se não é. Você não sabe se é falso ou se não é. A gente fica sempre em dúvida, será que é de Deus? Será que não é? Será que ele está falando do Espírito? Será que é um demônio que está falando através da boca dele? Deus me defenda. Será que eu estou blasfemando? Jesus tem misericórdia de mim? Fica todo mundo com medo, né? Aí você observa a carreira dele. Você observa ele. Se ele profetiza algo e não se cumpre, é falso profeta. Hoje a gente não vai matá-lo, apedrejá-lo. Não vai fazer isso. Mas na lei era feito isso. O falso profeta, quando ele falava uma palavra e não se cumpria, ele deveria ser morto. Não precisa ter medo dele. Não precisa achar que ele é de Deus, porque é falso profeta. Não há unção de Deus sobre ele. Aí as pessoas pegam aqueles versículos, né? Cuidado para não tocar no ungido do Senhor. Irmão, falso profeta não é ungido do Senhor, não. É ungido do demônio, é ungido de Satanás. Ele é ungido para fazer o mal, para desviar as pessoas e para distanciar as pessoas de Deus. Você não tem que ter medo dele, não. Amém? Então, falso profeta, a primeira característica que você tinha que observar é se ele profetizava e não se cumpria. A segunda, Deuteronômio, capítulo 13, do 1 ao 3. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar do meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Olha o que o versículo está dizendo. Olha, nós primeiro temos o exemplo de um profeta que fala e não se cumpre, falso profeta. Porém, existem profetas que falam e se cumprem.
Existe falso profeta que fala, se cumpre e ainda opera sinais. Esse é que é mais difícil de identificar, né, irmão? Por quê? Porque está operando sinais. Hoje nós estamos cheios, na nossa época, está cheio de falso profeta operando sinais. Aí todo mundo tem medo. Peraí, se opera sinais é de Deus. Curou alguém? Curou. Vixe, não, Deus me livre. Não vou falar mal do falso profeta. Do profeta, né? Que a gente não diz que é falso. A gente tem medo de dizer que é falso. Aí a gente ficou aquilo, né? Meu Deus, faz tanto milagre. Tanta gente é curado. Tanta gente é abençoado. Só pode ser de Deus. O falso profeta ainda diz assim, olha aqui, está acontecendo aqui, isso é uma prova que Deus está comigo. Deus está comigo, eu provo para vocês. Aí mostra os milagres. Só que lá no início mesmo, quando Deus está mostrando a lei para o povo, ele já diz, não, tem profeta que fala a verdade. Tem profeta que faz visões verdadeiras. Tem profeta que profetiza e se cumpre. Tem profeta que opera até milagres e maravilhas. Mas você tem que identificar se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Como? Se esse profeta que faz milagre, se esse profeta que faz maravilha, se esse profeta que fala a verdade, se esse profeta que profetiza e se cumpre, se ele desviar você para adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, é falso profeta. Amém? Quem está entendendo? Olha, irmãos, pode ser o cara. O que eu falei do Gênesis e Apocalipse, sabe por quê? Porque o falso profeta lá do Apocalipse, que a Bíblia chama de a besta, é a besta lá do Apocalipse, a fera, ungido pelo próprio Satanás, ele vai fazer muitos milagres a ponto de enganar a muitos. Então, sinais não é garantia de que é profeta verdadeiro ou profeta falso, não. Se o profeta faz sinais e desvia as pessoas de Deus, afasta as pessoas de Deus, ele é falso profeta. Ele deve ser apedrejado e morto. Do mesmo jeito que o outro que falava mentira. Então diz assim, olha, versículo 3. Não ouvirás a palavra daquele falso profeta, o sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor. Se você amar a Deus, você não se deixa levar pelo falso profeta que quer desviar você da presença e da palavra de Deus. Para saber se amais o Senhor de todo o seu coração e com toda a vossa alma. Então, irmão, eu posso falar coisas lindas aqui para vocês e operar milagres maravilhosos. E todo mundo vai ter medo de falar alguma coisa contra mim. Porém, se eu falar, se eu ensinar, se eu levar vocês a se distanciar de Deus, eu sou falso profeta. Eu sou digno de maldição. E eu vou receber a condenação de Deus. E aqueles que me seguem receberão também. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus prova a nossa fé. Se a gente está firmado na verdade ou se a gente gosta mesmo é da mentira. E hoje é o que hoje Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Olha, hoje é o que nós mais vemos. É as pessoas seguindo falsos profetas, que falam coisas bonitas, coisas agradáveis, que falam coisas que ele usa a palavra, ele diz em nome do Senhor, o Senhor está me mandando falar, ele diz, tudo isso ele diz, mas ele desvia o povo de Deus, ele não fala a verdade, ele não diz que o pecador, se ele não se converter, ele vai para o inferno, ele não diz. Ele não diz que se a pessoa não se corrigir, deixar de ser mal pagador, deixar de ser adúltero, deixar de fornicar, deixar de praticar o mal, ele não diz isso. Ele deixa a pessoa seguindo no seu mau caminho, ele deixa a pessoa seguindo no seu erro, ele deixa a pessoa seguindo no caminho largo, meu irmão.
deixa. A pessoa continua se afastando de Deus, ouvindo um profeta que ele diz que é de Deus. E a pessoa diz, é de Deus mesmo, ele falou a palavra, ele leu a Bíblia, ele leu o versículo. É lindo as palavras dele, ele falou pelo Senhor. Eu senti a emoção, eu senti o Espírito, eu senti a presença. Aí a pessoa começa a ter medo desse falso profeta, de falar mal dele, de dizer, não, eu estou me afastando de Deus, eu estou alimentando em mim um espírito egoísta, que é isso que esses falsos profetas... Irmãos, até pouco tempo atrás, a pior heresia do Brasil era a teologia da prosperidade. Só falava em dinheiro, prosperidade e tal, aquela coisa toda. Pois agora tem uma pior do que essa. Porque a doutrina da prosperidade, as pessoas já chegaram na real, que aquilo ali é uma farsa, é uma mentira. Jamais a pessoa vai chegar, depois de 20, 30 anos, que isso está aqui rodando no Brasil, a pessoa já chegou à conclusão que todos os crentes não vão enricar e pronto. Isso é realidade, isso é fato, não tem como provar. Por mais que ele diga, Deus te criou para você ser rico, para você andar de carro importado, para morar na beira-mar, Deus te criou para isso. Ele jamais vai conseguir fazer isso com todos os crentes, com todos os cristãos. Jamais ele vai conseguir fazer isso. Isso é mentira. Isso, o que ele fala não se cumpre. E está todo mundo caindo na real. Porém, tem uma agora pior do que essa. Porque quem gosta ainda da teologia da prosperidade ainda está lá enchendo os templos dele. Os templos e as contas bancárias deles. Porém, quem já caiu, quem já se desiludiu, está indo atrás de outra agora. Essa é mais danosa ainda. Sabe por quê? Porque ela transforma o ser humano num Deus. É a teologia do coach. É aquela que diz que você é o cara, que você é o centro, que você é a fraqueza de Deus, que você, Deus, ele vive em função de você. Deus todo dia, ele fica se humilhando para que você diga uma palavrazinha para ele. Olha, chega diante de Deus, Deus se alegra, aí Deus... Aí coloca Deus como se Deus fosse o seu servo. Aí inverte as coisas. Aí você que é Deus. Aí você, como você é Deus, você não tem defeito, você não precisa mudar, você é perfeito, você é tudo, você é capaz, você é o tal, tudo que você imaginar vai acontecer. Irmão, só quem imagina e faz as coisas acontecer é Deus. Mas o que é que as pessoas dizem hoje? O que é que o falso profeta diz hoje? O que você imaginar vai acontecer. Como? De acordo com o que você pensar, com o que você planejar. Se você sonhar, Deus vai realizar. Essa teologia hoje, que coloca o homem no lugar de Deus, ainda é pior do que a outra, que está ainda arquejando, mas ainda tem. Viu aí? Usa a palavra, prega, diz que é de Deus, Deus me mandou, Deus vai isso, Deus vai aquilo, Deus vai não sei o quê, Deus se torna, né, o capacho dele, Deus vai fazer tudo, e as pessoas vão alimentando esse tipo de coisa dentro de si, e vai se afastando da verdade, e vai se afastando do caminho difícil. Nesse lugar aí, ninguém fala de que você vai passar dificuldade. Nesse lugar aí, ninguém fala que você precisa vencer os seus desejos carnais. Nesse lugar aí, ninguém vai dizer que você tem um problema desde quando você nasceu, que você é um pecador. Que a partir do momento que a gente já nasce condenado ao inferno. Que a gente precisa do sangue de Jesus, que a gente precisa da graça de Jesus, que a gente precisa viver para Deus, que a gente precisa nascer de novo, que a gente precisa se humilhar diante dEle, para que Ele tenha misericórdia de nós. Ninguém fala isso não lá. Lá fala uma ilusão para você. Mas você entende que as pessoas... elas buscam esse tipo de coisa. Por quê? Porque é natural nosso. Nós queremos melhoria.
Nós queremos melhorar, nós não queremos mudar, nós não queremos brigar, irmãos. Isso aqui, eu sinceramente ainda não sei como é que tem 40, 50 pessoas aqui. Porque você passa, o pastor Jota já disse que já está com 5 meses que eu estou falando aqui sobre o Sermão do Monte. 5 meses. 6 de maio ele disse que começou. 6 de maio começou. Eu não sei como é que você ainda está vindo aqui ouvir. Porque é difícil, meu irmão. É difícil ouvir a palavra. É difícil o caminho estreito. Aguentar 5 meses, né? Ouvindo a verdade. Que me destrói. Que você começa a questionar se você realmente é de Deus ou não. Que você começa a dizer, rapaz, sabe que eu não sou crente não? O pastor falou isso, eu estou longe de fazer isso ainda. Você brigar contra a sua natureza, brigar contra o seu, você se reconhecer como o pior dos pecadores, isso não é fácil não, irmão. Isso é difícil. Não é agradável ao nosso ser. Agora, se você chega num lugar, alguém coloca um banquinho, uma voz suave, uma luz parecida com essa, em cima, apaga as luzes, e você, não sei o que, a voz é linda, irmão. Você chora, você se emociona. Porque Deus fez assim, tal. Aí vai fala de Deus, fala de tanta coisa linda. Aí você diz, meu Deus, eu nunca senti. 5 meses ouvindo o pastor Beto, nunca senti nem 1% do que esse cara falou. Mas não te confronta, não te pede para mudar, não diz que se você não mudar você vai para o inferno, não diz nada disso, porque ele não quer te incomodar. Está cheio, irmãos. No mundo todo hoje está cheio esse tipo de pregação. Não é só aqui no Brasil, não. Quando chega aqui é porque já tá rodando aí fora. Né? Quando chega aqui é porque já está rodando aí fora há muito tempo. Mas a palavra diz, ela descobre tudo, irmãos. Amém? Por isso que é bom a palavra. Porque não é eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra diz por que isso acontece. Sabe por que isso acontece? Você vai saber agora. Isaías 30, 9 e 10. Por que esses profetas se dão bem? Por que esses profetas têm seguidores? Por quê? Isaías 30, 9 e 10 diz assim: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Olha, quem é que está ouvindo eles? Filhos rebeldes, filhos mentirosos e filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. O que eles querem ouvir? Eles dizem aos videntes. Videntes aqui é uma tradução para profeta, viu? Não é vidente, aquele vidente que a gente acha que é maligno, que está lá com demônio, adivinhando as coisas, não. É o vidente aqui, o sentido, quando traduz para a nossa língua, é como se fosse o profeta. O profeta, né? Quem está pregando, quem está ensinando, quem está conduzindo ao povo. Vamos lá. Eles dizem aos videntes, não vejais. Eles dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Eles dizem, mas dize-nos coisas aprazíveis. E vede para nós enganos. Olha o que o povo está pedindo para os líderes deles. Olha o que o povo está pedindo, vou ler de novo. Esse povo, que é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, eles dizem aos videntes, não vejais, ou seja, não tenhais visões. Eles dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, não profetizem para nós o que é certo. Olha aí, irmãos, olha o que o povo está dizendo. Dize-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis, coisas boas. Dize para nós coisas aprazíveis. E vede para que nos enganemos. O povo quer ser enganado. A multidão gosta do engano. Ele gosta da visão
Mas não é que é a visão que corrige, é a visão que deixa eles no erro. É por isso que eles gostam. É falso profeta? É falso profeta. Quando Isaías prega isso aqui, Jeremias prega isso aqui, Ezequiel prega isso aqui, irmão, havia milhares de profetas em Israel, e todos eles profetizando coisas boas para o povo. Todos eles profetizando: não, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai isso, Deus vai nos proteger dos assírios, Deus não vai deixar os babilônios nos levar, não vai acontecer nada disso não, fiquem tranquilos que o Senhor está conosco. Olha aí, olha o risco. Aí o que o povo diz? Falem só coisas boas para nós, falem só coisas que nos agradem aos ouvidos. Fala enganos para nós. Nos engane, que a gente acha bom ser enganado. Quem já ouviu aquele ditado que as pessoas gostam de ser enganadas? Me engana que eu gosto. É verdade, irmãos. A verdade é ruim da gente ouvir. Agora o engano é gostoso. O engano, ele faz a pessoa se sentir bem. Em Jeremias capítulo 6, versículo 13 e 14. Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que os falsos profetas fazem? O que é que Deus está reclamando dos falsos profetas da época lá de Jeremias? Ele diz o quê? Desde o menor até o maior, todos eles, né? Cada um se dá à avareza. Olha a avareza, olha o desejo do coração, olha a ganância. Olha, irmão, se a pessoa tem um coração ganancioso e alguém está prometendo coisa para ela, para onde é que ela vai? Para onde está prometendo? Ela já é gananciosa, ela já é avarenta, ela já é cheia de desejos humanos e materiais. Aí alguém diz: aqui você vai ter isso, aqui eu provo, se Deus não fizer isso na sua vida, eu rasgo a minha Bíblia. A pessoa vai atrás: ali é forte. Aí ele diz aqui, desde o menor até o maior, cada um atrás da sua avareza. Desde o profeta até os sacerdotes, cada um usa de falsidade. Eles usam de falsidade. E curam superficialmente. O que é curar superficialmente? É botar um esparadrapo em cima. É fazer um curativo só por cima. Não dá o remédio certo. Não dá o remédio amargo. Não faz a cirurgia profunda. Não arranca o tumor. Não faz isso não. E diz ainda para o povo: a paz, a prosperidade, né? A paz, para o hebreu, não era só a paz no sentido de que a gente tem hoje de não guerra, né? Era no sentido também de prosperidade, de abundância, tudo isso. Então, quando diz paz, quando eles diziam paz um para o outro, shalom, né? Não era só a paz de não ter guerra, não. Era a prosperidade como um todo. Paz e prosperidade, né? Quando não há paz. Não há paz. Como é que vai ter paz? Como é que a humanidade como essa, pecaminosa como é que o ser humano como hoje nós vivemos numa sociedade corrupta, numa sociedade nojenta, podre como essa, vai ter paz, meu irmão? Paz com Deus? Vai não. Ele está em guerra com Deus, mas ele não quer. Então ele vai procurar quem vai mentir para ele. Por isso que Jesus ele vai continuar dizendo aqui no versículo 16. Lá a gente leu o capítulo 7, 15, né? A cautelar dos falsos profetas, e no 16 ele vai dizer, Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, falso profeta, ele dá fruto.
todo mundo dá fruto. Você dá fruto. Eu dou fruto. Falso profeta dá fruto. O ímpio dá fruto. Árvore boa dá fruto. Árvore má dá fruto. A diferença é o fruto de cada um. Pelo fruto você conhece a árvore, disse Jesus. Então o falso profeta está lá. Ele gosta de elogio. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele gosta de holofotes. Ele gosta. Ele gosta de fama. Ele ama o dinheiro. Ele é ganancioso. Ele gosta de palavras lisonjas que enganam. Ele gosta de tudo isso. E o fruto dele? Desviar o povo de Deus. Afastar o povo da verdade. Se alguém prega correção, ele está sendo duro demais. Não precisa disso não. Para quê essa rigidez toda? Jesus é amor. Jesus não julgou ninguém. Jesus conversou com a prostituta. Conversou com os ladrões. Jesus fez, mas ele não faz não. Ele não faz isso não. Ele não vai no presídio conversar com os ladrões e com os traficantes. Ele não vai. Vai não. Ele não vai lá nos becos, nas favelas. Ele não vai nas praças onde tem os moradores de rua. Ele não vai. Vai não. Lá ele não vai. Ele gosta do auditório. Limpo, cheio, com ar-condicionado. Aonde o dinheiro vem com facilidade. Aí ele gosta. É falso profeta, meu irmão. É falso profeta. A palavra diz que a ganância dele alimenta isso. E alimenta o povo que também é ganancioso. Porque é um oferecendo uma coisa que não pode dar, e o povo querendo uma coisa que não pode ter. Porque tudo que nós temos vem de Deus. E Deus não vai nos dar coisa para a gente continuar no erro e na nossa depravação, não. Se Deus nos dá alguma coisa, é para o nosso sustento, para o nosso bem, porque Ele é bom. Ele derrama chuva e sol sobre o bom e sobre o mal, porque Ele é bom. Mas não para nutrir o nosso erro e nós continuarmos no nosso caminho largo, não, que vai para a perdição, não. Então, pelos frutos você vai conhecer. Quais são os frutos maus? A palavra de Deus diz que, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, olha só como é que é. Eles dão os frutos maus. Quais os frutos maus dele, né? Assim houve entre o povo falsos profetas. Irmãos, não era para ter, né? Entre o povo de Deus era para ter tudo profeta verdadeiro. Mas tinha falso profeta. Aí por isso que está cheio. Pedro advertiu, Paulo advertiu, João advertiu, todos os apóstolos que escreveram alguma coisa no Novo Testamento advertiu. O Antigo Testamento está cheio de versículos falando do risco do falso profeta. Jesus diz: acautelai-vos, cuidado, esteja atento, alerta sobre o falso profeta. Aí ele diz aqui, Pedro, né? 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Também houve entre vós falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles vão fazer o quê? Introduzir heresias de perdição. Não é coisa para levar a Deus, não, é para a pessoa se perder e ir para o inferno. Ele vai falar uma palavra bonita que todo mundo vai gostar, mas que vai levar para o inferno. É isso que eles vão fazer. Heresias e perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, destruição, que é inferno, irmãos. Que é inferno, que está traduzindo é isso aqui. Seguindo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Tem algo mais claro do que isso aqui? Farão de vós negócio. O que é negócio? O que é negócio, irmão? Eu te dou, você me dá. Eu lucro, você lucra. É ou não é? O que é negócio, irmão? Farão de vós negócio com palavras fingidas. Eu acho que esse pessoal não lê a Bíblia.
Porque é muito claro. É muito claro o que a palavra diz, irmãos. As pessoas, elas vivem um negócio que lucra. Mas Deus não está lucrando. O céu não está lucrando. Quem está lucrando é o inferno. Porque está enchendo o inferno de pessoas que acham que estão bem e que estão mal. Estão sendo enganadas. São palavras fingidas, diz a palavra de Deus. Seguindo. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormita, ou seja, não demora. Qualquer momento, o momento do acerto de contas vai chegar para eles e para todos aqueles que o seguiram. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com a mensagem que se desvia da verdadeira mensagem da palavra de Deus. Pode ser bonito, pode ser agradável, pode ter sinais, pode ter prodígio, pode ter maravilha, pode ser tudo, pode até se cumprir. Tem uns que não se cumprem não, são mentirosos mesmo, mas tem uns que até se cumprem. Se desvia teu coração da presença de Deus, se faz você se sentir melhor com o seu pecado, com o seu erro, saia daí, meu irmão, você está indo em direção ao inferno. Olha, antigamente eu achava que isso aqui era pecado, mas agora, pastor fulano de tal, que é muito legal, fulaninho, ele me explicou que isso aqui não é pecado não, é porque eu não entendi direito. Cuidado com isso aí. Pecado é pecado, nunca vai deixar de ser pecado. Né? Tem gente interpretando a Bíblia e dizendo que o homossexualismo é certo. E tem gente que acredita e está lá. Por quê? Porque ele quer ser enganado. Ele gosta disso. Roubar, ser infiel, né? Tudo isso é pecado que dá prazer às pessoas. Se alguém chega para você e diz que não é pecado, aí, que legal, olha essa igreja aqui, não é aquela minha igreja lá não. Não é aquela minha igreja lá não, muito rígida, muito cheia de regra, muito cheia de sei de quê. É assim que a coisa funciona, meu irmão. Olha, versículo 21, 7 e 21 de Mateus. Pois nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Tem muita gente dizendo, Senhor, 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 Jesus, oh Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Jesus, meu isso, Jesus, meu aquilo. Mas não faz o que Jesus manda. Aí ele vai seguir dizendo, olha, nem todo o que diz, né? Nem todo o que dizer é fácil. Postar coisa evangélica nas redes sociais é fácil, irmão. Postar versículo é fácil, dizer que é crente é fácil porque é moda. Agora ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz. Há uma diferença muito grande entre dizer e fazer. Há uma diferença muito grande em ouvir e gostar da palavra e praticar essa palavra. Por isso que nem todos que diz, falar, né? Senhor, Senhor, oh Jesus como é bom, e chora, e dança, e pula, e Senhor, e faz o que o mundo quer. Dizer, né? É fácil. Agora, fazer o que o mestre, o que o Senhor quer, aí é mais difícil. Aí por isso que ele diz aqui, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, irmão, chegou a hora. Chegou a hora da sentença. Estou encurtando aqui, irmãos. Estou encurtando para ver se a gente termina 9 horas. Jesus é bom. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia, chegou o dia. Chegou o dia. Chegou o dia. O dia da prestação de conta. O dia do acerto. O dia que tudo vai ser revelado. O dia do juízo. O dia do grande trono branco. O dia que todos, grandes e pequenos, estarão diante dele. O céu e a terra vai fugir da presença dele. Mas o pecador vai estar lá diante dele. Para prestar conta. Pregaram para mim e eu gostei tanto. Mas fez o que ele pregou?
praticou o que ele pregou? Ou alimentou o teu eu, a tua carne, o teu pecado? Ou fez de você uma pessoa pior do que quando você não conhecia Jesus? Porque por incrível que pareça, hoje tem pessoas do mundo vivendo mais a palavra do que certos cristãos, que aprendem a palavra para fazer tudo errado, tudo o contrário. Aí, Jesus diz aqui, muitos naquele dia dirão, o que é que eles vão dizer para Jesus? Senhor, Senhor, olha aí, Senhor, Senhor, oh Deus, Jesus, meu Pai, meu Senhor, estão tudo no caminho largo? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Eram profetas. Não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Faziam milagres, irmãos. Bispo fulano de tal, fazia milagres. Apóstolo fulano de tal, fazia milagres. Fazendo as pessoas ficarem gananciosas, está indo para o inferno. Fazendo as pessoas conviverem com o seu pecado, está indo para o inferno. Fazendo as pessoas não mudarem de vida, não fala de inferno, não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de mudança de vida, não fala de novo nascimento, não fala de nada espiritual, só fala de coisa humana e material aqui. É negócio para ele e é negócio para os gananciosos que estão ouvindo também. É um negócio lucrativo. Todo mundo sai bem nessa história, mas naquele dia, no dia que vai chegar, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? No teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? O cara ainda vai chegar lá falando com arrogância diante de Jesus, irmão. Diante do juiz. Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? Não foi no nome dele, não foi no nome do diabo, foi no nome de ninguém não. Usaram o nome de Jesus. Aí Jesus vai dizer para ele a terrível sentença. Versículo 23. Então lhe direis abertamente, claramente, aos gritos, aos berros. Você não tem como não ouvir, você vai ouvir, nem que você não queira. Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava pregando, praticando a iniquidade. Estava pregando a Bíblia, praticando a iniquidade. Pegaram o versículo e distorceram o versículo para ter lucro próprio, pregando a iniquidade. Falso profeta, filho do diabo, inspirado por Satanás, levou milhares para o inferno. Eu não conheço vocês. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Por isso que nem todos que dizem homens de Deus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem que são de Deus, que tem nome, a placa na frente da igreja, que é cristã, que é evangélica. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 15, diz assim, o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados, são destruídos. O pior é a derrota, a destruição, a condenação, irmãos. Porque Deus não vai ter ninguém por inocente. Deus não vai dizer, o bichinho foi enganado. Não, irmãos. Ai de quem foi enganado. Isso quer dizer que não foi alerta, não teve o cuidado. No começo que foi que a gente leu, acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, porque haverão falsos profetas. O mundo que vocês vão viver, o meio dos crentes, o meio dos cristãos, aqueles que me seguirão, será cheio de falsos profetas. Haverá mais falsos profetas do que profetas verdadeiros. É isso que Jesus está dizendo. Agora, irmãos, qual é a atitude que nós devemos ter para com os falsos profetas? Vamos ler aqui alguns versículos para a gente terminar. Vamos correr, né? Para a gente terminar. Tito capítulo 1, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Não, tem que respeitar porque é homem de Deus, porque não sei o quê. Não. É falso profeta, desvia o povo de Deus. Prega doutrina falsa. Não fala do pecado, não corrige o povo. Não ensina o que é certo, é falso profeta. Convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Eles são gananciosos, por isso que eles fazem isso. São de Deus não, irmãos. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos,
que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Ou seja, todo mundo era para sair de perto desse povo. Não, eles correm para cima. Versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eita Jesus, eles não servem a Jesus não, eles servem aos seus desejos, ao seu ventre, à sua ganância. Com suaves palavras. Com suaves palavras. Dá vontade de, em cada palavra, a gente parar, né, irmão? Mas não dá tempo, não. Com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples, dos incautos, das pessoas que às vezes acham que aquilo ali é a verdade. Enganam, serão enganados. Os enganados realmente terão o mesmo destino do enganador. E Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. É só o que a gente vê hoje, irmão. Doutrina falsa, doutrina estranha, modinha, cheia de coisinha. O evangelho perdeu a sua essência, perdeu a sua vida, perdeu a palavra. As pessoas não querem ouvir a palavra verdadeira, elas gostam de mentiras, elas gostam de engano, elas gostam de palavras suaves, elas gostam de lisonjas, elas gostam disso, elas vão atrás disso. Doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e com o alimento, e não com o alimento que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Ou seja, se você recebe uma palavra que não lhe dá proveito para a tua alma, que não alimenta a tua alma, que não corrige a tua alma, que não corrige o teu caminho, adiantou de que esse alimento? De nada, será condenado do mesmo jeito. E por último, João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Provai os espíritos. Como é que a gente prova os espíritos? Pela Bíblia, olhando os frutos deles, olhando o procedimento deles, olhando a vida deles, olhando se eles são gananciosos, olhando se eles querem fazer comércio de vocês, olhando se eles estão lá pregando, ensinando as pessoas o caminho do céu, ou se eles estão apenas ludibriando as pessoas para terem retornos. Provai os espíritos que são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso aqui era no primeiro século. Primeiro século, muitos já tinham falsos profetas. Você imagine hoje. A Bíblia diz que um dos sinais para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, é a multiplicação dos falsos profetas. Está cheio de falsos profetas nas igrejas. Se agarre à sua Bíblia. Se agarre à sua Bíblia e leia e peça o Espírito Santo de Deus para te iluminar. Meu Deus, me ilumina para que eu não caia. Tem gente querendo me ensinar coisa falsa, coisa errada. Que eu não seja dominado por isso, Senhor. Que eu não seja levado por essas artimanhas. Que eu não seja levado por essas palavras bonitas, palavras suaves, palavras, mas que eles têm uma coisa por trás, um desejo por trás. Por trás daquela capa de ovelha tem um lobo ali dentro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus, irmãos. Feche seus olhos, só um instante. Nós precisamos pedir a orientação ao Espírito de Deus. Porque esse mundo está contaminado, as igrejas estão contaminadas. Pastores estão se desviando em prol de uma causa perdida, que é fazer os homens se sentirem bem diante de Deus. Não. Em sã consciência, um pecador não pode se sentir bem diante de Deus, a não ser que ele esteja chorando aos pés do Senhor e Deus o conforte com a certeza e a graça do perdão e da misericórdia. Se não for isso, não, você tem que se sentir diante de Deus. Meu Deus, misericórdia de mim, misericórdia da minha alma. Hoje eu pensei algo que não deveria ter pensado. Hoje eu agi de uma forma que um crente não deve agir. Hoje eu fiz algo que não é digno de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Senhor, misericórdia de mim. Se o Senhor viesse hoje, será que eu teria subido, Senhor? Será que se hoje fosse o arrebatamento do Senhor, será que eu estaria indo ao encontro do Senhor nas nuvens? Será, meu Deus, que eu não estou sendo enganado? Será, meu Deus, que eu não estou ouvindo apenas uma palavra que massageia o meu ego e que me coloca numa situação de verdadeira anestesia espiritual, que não me motiva a mudar, que não me faz questionar a vida que eu estou vivendo?
falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores, falsos líderes, falsos pastores. Eles se vestem com as peles de ovelha, mas eles são lobos devoradores, são ladrões. Eles não entram pela porta estreita, não. Eles entram pelo caminho largo. Eles pulam um muro, eles pulam a cerca do aprisco. Para eles não tem regra, não tem limite. Tudo é possível, tudo é fácil, tudo se deve fazer, tudo para agradar, é para trazer gente para a igreja. O que adianta, irmão, entupir a igreja de gente perdida, gente afastada de Deus, gente sem Deus no coração, gente sem mudança, gente sem vida com Deus, gente sem moral, gente sem ética, gente sem temor de Deus, gente afastada do Senhor. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele, não se converteu, ainda é o velho homem, ainda é a velha natureza, ainda é a velha carne. Não muda, porque está sendo massageado, dizendo: Deus te ama, Jesus vai te levar, Jesus isso, Jesus aquilo, e é tudo mentira. Vamos olhar para a palavra e ver a nossa real situação diante de Deus. Isso é que importa. Olha, Jesus está concluindo aqui o seu sermão, mas olha para trás, meu irmão. O que foi que ele disse? Como é que deve ser a nossa vida? Faz o seguinte, faz um desafio com você mesmo. Essa semana, daqui até quarta-feira, volta lá no capítulo 5 e começa a ler de novo, do 5, 6, até chegar aqui no final do 7. Para você relembrar como é difícil o caminho estreito. Para você relembrar como é difícil seguir Jesus. Para você relembrar o que é a pregação do verdadeiro profeta. Não é como os escribas e os fariseus, tudo fingido, para ter um benefício qualquer, através da religiosidade dos outros, porque estão desviando o povo de Deus, estão fazendo as pessoas irem para o inferno. Abra os teus olhos, igreja, abra os teus olhos para a palavra, busque em Deus entendimento, sabedoria, em nome de Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus.